Fala, galerinha, beleza aí com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, senhor. E aí, tranquilinha? Bem, você? Tranquilo também. Começando a ficar entediado que já estou quase acabando as séries e os animes que eu tenho para colocar em dia. Acho que daqui a pouco eu vou começar a ler o que eu tenho que ler. Ai, não aguento mais ficar em casa não, senhor. Eu brinco assim com os meus colegas que eu não aguento mais ficar em casa de modo forçado, né? Porque ficar em casa querendo até eu aguento, mas essa obrigatoriedade de ficar em casa que é chato, né? Mas Bom temos que dia, senhor. passar. Hã? Bom dia. Ah, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Quero ver pessoas, senhor. População. Eu vou pegar água aqui, já vem. Vou esperar mais um pouquinho, só para Oi, ver se senhor. mais gente... Oi, Nicole, tudo bom? Para ver se mais gente Bem. entra para poder explicar, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre filosofia, tá, galera? E mais uma vez aqui a gente vê a, a soberania das meninas aqui, né, no chat, né, no chat não, na presença aqui da aula. Ô, Agora, senhor, oi. os exercícios que era para fazer, você vai corrigir tudo quando voltar às aulas? Olha, na real é o seguinte, tá? Eu tô seguindo a orientação que a Marcia passou, que se você quiser o gabarito, me manda pelo Agenda Edu e eu te repasso, porque parece que ainda tem alguns alunos que não fizeram, por isso a orientação é para a gente não disponibilizar o gabarito para geral, entendeu? Mas daí, se você quiser saber qual que você errou, qual que você acertou, eu te mando o gabarito via Agenda Edu, né? E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, eu esclareço, né? O que eu tô, Entendi. é a postura que eu estou adotando, que eu acho que se eu não me engano, foi a recomendação que foi passada. Não sei se os demais professores estão fazendo isso, mas eu estou fazendo dessa forma, E essa da tá? apostila? Hã? A da apostila também?
atividade da apostila, mas acho que até agora a gente não fez nenhuma atividade da apostila. Porque, basicamente, galera, o que eu estou fazendo? Dependendo se dá, né, eu pego as questões que vêm da apostila. Né? Muitas das questões se vocês repararem aí, algumas das questões que eu uso na prova, na atividade de vocês, são questões que vocês teriam que me responder na apostila, que posteriormente eu pegaria em folha separada, né, para formar o pique de vocês e tal. Então, da apostila é isso. Eu não lembro de ter passado nenhuma outra questão dentro da apostila. Caso você resolveu alguma questão da apostila e queira tirar dúvida, também você pode perguntar. Eu estou disponível tanto aqui na Agenda Edu, no Moodle, para poder esclarecer melhor, se você não entendeu a questão, tá? Tranquilamente. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, galera, então já estamos aí, eu acho que hoje é quase... Não, tá na média daí. Estamos aí com 15... me tirando, estamos aí com 14 alunos. Vamos começar a explicação, tá? Só lembrando mais uma vez que eu desativo o microfone de vocês, mas vocês têm a possibilidade de ativar de novo para poder perguntar. Se qualquer coisa tiver algum problema, aí a gente altera esse modo de agir. Então, galera, hoje nós vamos trabalhar o módulo 5, que fala sobre Aristóteles, conhecimentos sobre a realidade, a metafísica e a ética. Hoje a gente vai pegar um filósofo também, que é osso duro de roer aí dentro dos clássicos da filosofia. Gente, eu não sei se vocês perceberam, dentro da filosofia, né, a gente está seguindo uma linha histórica da filosofia, tá? Mas, basicamente, o que nós temos aqui? Nós ainda estamos no período clássico dela. Para a gente entender melhor a filosofia contemporânea, hein, a filosofia moderna, a base é a filosofia clássica. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar na apostila de vocês, a gente vai trabalhar até Maquiavel. Então, a gente vai parar de ver filosofia no início da modernidade, tá? Já no segundo ano, o tema modernidade é o foco. O período moderno será o foco das nossas aulas, beleza? Aqui, então, Aristóteles, para ficar um pouquinho mais palpável para a gente, eu dividi esse módulo em dois. Então, hoje eu vou trabalhar um pouco sobre a metafísica de Aristóteles, então vou apresentar Aristóteles, né, as ideias, a forma de pensar dele, geral, e a metafísica dele, para na próxima aula a gente falar sobre a ética, ok? Só que, quando a gente vai falar sobre Aristóteles, e geralmente é um dos autores que mais cai, um dos autores clássicos que mais cai em vestibulares, Enem, por aí vai, é complicado porque o cara escreveu de tudo, beleza? E isso já vem aqui para o primeiro slide. Então, Aristóteles, ele viveu de 300... Nossa, o negocinho fica bem na minha frente, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar os livros aqui, que fica mais... Aqui tá. Então, Aristóteles, ele viveu de 384 a 322 antes de Cristo, tá? Então, basicamente aqui, Aristóteles, ele é o cara que encerra os clássicos, né? Os filósofos clássicos, os grandes nomes dos filósofos clássicos, tá? Embora ele simboliza aí o auge da filosofia helênica, o auge da filosofia clássica, ok? Então, ele foi discípulo de Platão, então ele estudou na academia, ele era um dos discípulos mais proeminentes de Platão, tanto que ele só deixa a academia e vai fundar o Liceu justamente com uma briga que tem após a morte de Platão. Aqui, gente, é uma coisa curiosa a gente falar sobre a ideia de educação dos gregos. Para os gregos, né, para os pensadores clássicos,
A missão de um mestre só se realizaria enquanto mestre quando visse o seu aluno o superando. Ou seja, se a gente for tentar mudar aqui a palavra, um professor só seria um bom professor para os gregos antigos quando o seu aluno tivesse o superado. Então, vamos tentar usar um exemplo aqui para a gente entender. Ora, vamos supor que eu sou um boxeador. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Muhammad Ali. Ele foi um dos maiores boxeadores que nós tivemos de todos os tempos. Aí o Muhammad Ali, ele se aposentou e decidiu treinar, vamos colocar ali o Mike Tyson. Só um exemplo, tá? Começar a treinar o Mike Tyson. Como é que um grego falaria? Olha, o Muhammad Ali só seria um bom treinador se o Mike Tyson fosse um pugilista melhor do que o Muhammad Ali. Entendeu? Então, isso que é a ideia dos gregos aqui do aprendiz superar o mestre. Por que eu estou falando isso? Porque Aristóteles, basicamente, ainda com Platão em vida, teria superado Platão, tá? Teoricamente. Mas, qual foi o problema? Quando Platão morreu, então, Aristóteles, por ser o aluno mais proeminente, por se destacar, ele achou que ele ficaria com a direção da academia. Só que, na verdade, Platão não deixa a academia sobre os cuidados de Aristóteles. E aí, alguns historiadores da filosofia vão falar que até mesmo Platão faz isso para que Aristóteles o superasse de fato. Então, com a morte de Platão, Aristóteles não vê mais sentido ficar na academia e ele vai fundar a sua própria escola, chamada Liceu. E aqui cabe ressaltar que um dos grandes nomes dos alunos de Aristóteles foi Alexandre o Grande. Tá? E até mesmo as ideias aristotélicas de helenismo e tudo mais, que vai fazer com que Alexandre o Grande ele tenha essa grande característica de um conquistador que absorve as demais culturas. Tá? Tanto que então a gente pode falar que a difusão do helenismo, né, para o mundo, se dá até mesmo por causa de Aristóteles, né, por causa das ideias que Aristóteles incute em Alexandre o Grande, beleza? E como eu falei aqui, então, ele vai ser o grande expoente da filosofia clássica. Se nós pegarmos aqui, né, nós temos diversos expoentes da filosofia clássica, mas dentro dessa fração da filosofia que a gente está pegando, a gente pode falar que se destacam quais nomes? Primeiro, Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, Parmênides, Heráclito. Eu só estou fazendo aqui um apanhado geral. Então, Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente pode colocar aqui que seriam os grandes nomes. Embora, se vocês tiverem curiosidade de colocar aí no Google os 7 sábios da Grécia, aparecerão outros nomes, tá? Porque teve um tempo na Grécia que você teve o título lá, alguns filósofos, alguns pensadores tiveram o título de sábios, tá? Então, formaram aí os 7 grandes sábios da Grécia. E aí tem uma outra coisa. Aristóteles, ele tem uma profunda paixão pelo conhecimento, pelo saber. Tanto que também é atribuída a ele o termo filosofia, né? Como a gente já viu lá no início das aulas, o filósofo, aquele que busca o conhecimento. E então Aristóteles ele se torna um grande sistematizador de conhecimento que a gente vai ver ali, o que torna uma tarefa difícil falar sobre as obras dele, tá? Mas aqui eu destaco as principais: Metafísica, Ética, Nicômaco, a Retórica, e aí tem outros livros. Ele tem tratado sobre psicologia, ele tem tratado sobre política e por aí vai. Tem um monte de obras, tá certo? Para nós entendermos, então, Aristóteles, primeiro a gente tem que compreender como é que se dá o conhecimento, como é que a gente pode formular conhecimento, beleza? Então, se a gente pegar em Platão, nós temos que os conhecimentos estão nos universais, tá? Aqui a gente pode falar que Platão, eu não gosto muito dessa linha, mas tem filósofos que defendem que Platão ele é o iniciador do racionalismo, né?
A gente vai ver o racionalismo mais no ano que vem, então não tem por que eu ficar batendo nessa tecla. Já Aristóteles, ele pensa de uma forma diferente. Ele vai falar assim, que todo conhecimento é feito pela abstração. Tá? Então, eu tenho contato, às vezes, no real com o conceito, e a partir daí eu consigo desmaterializar o conceito e transformá-lo em conhecimento no meu intelecto. Tanto que ele vai falar que o intelecto humano é uma tábula rasa. Gravem esse conceito de tábula rasa, que vai aparecer mais para frente, no ano que vem, quando a gente for falar sobre os empiristas, que eles vão resgatar esse ideal de tábula rasa. Mas, basicamente, para Aristóteles, o que acontecia? Olha, eu quero entender, então, o que é virtude. Eu vou vendo exemplos de pessoas virtuosas, eu vou compreendendo, eu vou vendo sobre virtude, por aí vai, e aí eu abstraio no meu intelecto o conceito, eu chego a uma conclusão do que vinha a ser virtude, beleza? Então, Aristóteles, ele dá muita força para a matéria. Lembrando que, por exemplo, se a gente for pegar aqui, isso já é uma grande divergência de Platão, que foi seu professor. Enquanto Platão ele fala, olha, não se guiem pela matéria, a matéria ela não pode fornecer conhecimento, Aristóteles fala, não, a matéria pode sim fornecer conhecimento. E para ficar mais enraizada essa ideia de que o conhecimento não se dá pela matéria, é só vocês lembrarem do mito da caverna. Tá? Aquilo que eu vejo, a matéria, o mundo sensível, é uma projeção, uma sombra de algo mais perfeito. Entendeu? Aristóteles ele já começa a se distanciar do seu mestre nesse ponto. Aqui cabe também um parênteses, galera, na seguinte questão. Alguns autores, e também é uma linha de autores que eu não gosto muito, não é uma linha de pensamento que eu sou muito fã, gostam de contrapor Aristóteles e Platão. Fala assim, que Aristóteles rompeu totalmente com o pensamento platônico. Não é bem isso. É como eu falei, tem a questão da superação, tá, do discípulo em relação ao mestre. Então, alguns elementos da filosofia platônica ainda vão ser presentes na filosofia aristotélica, mas só que Aristóteles ele dá um passo a mais e abre sim alguns pontos de divergência. Nesse caso do conhecimento, é um ponto que ele vai divergir do seu mestre, beleza? Aí, então, Aristóteles ele vai falar que eu posso dividir o conhecimento em 3 tipos, beleza? E todos nós somos capazes de exercer esses 3 conhecimentos. Ou seja, eu não tenho só um tipo desses 3, eu tenho os 3. Eu posso exercer os 3, beleza? Então, eu tenho o primeiro conhecimento, é o conhecimento teorético, que vem da palavra grega teoria. Teoria nada mais é do que a ideia. Ou seja, ele é um conhecimento mais contemplativo. O que seria, então, isso? Ora, quando eu pego, então, esse meu livro, Os Pensadores Essenciais da Filosofia, e começo a ler, abrir aqui, ó, Parmênides de Eleia, e começo a ler sobre Parmênides, eu vou estar formulando um conhecimento. Mas só que esse conhecimento nada mais é... O que eu estou fazendo? Eu estou contemplando a ideia, a teoria que o autor aqui, quem é o autor? Que Philip Stokes fez. Tá? Então, eu estou contemplando a ideia desse autor. Isso que vem a ser o conhecimento teorético. É nada mais do que eu contemplar uma ideia, eu contemplar uma teoria. Por isso que, por exemplo, a metafísica, para ele, é teorética. A matemática será um conhecimento teorético também. Beleza? Aí vem um outro aspecto, que é o conhecimento prático. No que consiste o conhecimento prático? O conhecimento prático vem da praxis, da ação. Então, é aquele conhecimento que é voltado para uma ação, mas só que essa ação não visa necessariamente a utilidade. Então, por exemplo, a política, quando eu falo sobre política, quando eu pego, então, tenho toda a formação, toda uma formação em política, eu vejo também ter uma aplicabilidade sobre ela.
tá certo? Eu vejo uma ação, a política se dá no meio da ação. Por mais que eu tenha teorias sobre políticas, mas são teorias práticas, tá? São teorias, são ideias voltadas para a prática. Então, a política e a ética aqui para Aristóteles seriam conhecimentos práticos, porque são conhecimentos voltados para a ação humana. Beleza? E aí, por fim, não menos importante, nós temos o conhecimento poético. Professor, tá certo? É poético mesmo? É, porque poético vem da palavra poiesis, que nesse caso seria produzir, seria visado a uma utilidade. Então, vamos lá. Nós temos que o conhecimento teorético é um conhecimento contemplativo. O conhecimento prático é um conhecimento voltado para a ação. E o conhecimento poético é um conhecimento voltado para uma ação que tem, que tem por finalidade ser útil, que tem um objetivo, que tem uma produção por detrás. Tá? Então, por exemplo, tem uma finalidade por detrás. Então, nesse caso aqui, a retórica seria um conhecimento poético, porque eu aprendo a retórica com a utilidade de falar bem em público. Desculpa. Depois, a arte. A arte também é um conhecimento poético. Por quê? Eu aprendo a arte, mas depois eu aprendo e aplico a arte com uma finalidade. Beleza? Para facilitar para vocês, a gente poderia falar assim, que seria conhecimento poético, tá? Os cursos técnicos. Então, Senai, por aí vai, seriam formas de conhecimentos poéticos, porque visam uma utilidade. Tá certo? Até aqui, alguém já bugou? Então, vamos lá, falar sobre vamos falar sobre metafísica aristotélica. Primeira coisa, o termo metafísica não é um termo original de Aristóteles, beleza? Aristóteles, mais para frente, que vai surgir o termo de metafísica. Para se referir à metafísica, Aristóteles ele usava um desses termos, ou filosofia primeira, tá? Por se tratar dos princípios da coisa, ou ele falava sobre teologia. E aqui, gente, o conceito de teologia não é o conceito de teologia que nós temos aqui relacionado à teologia cristã. É justamente querer achar o princípio organizador do universo. Tá? Então, Aristóteles ele vai se preocupar também com isso, com a metafísica. Aí, o que ele vai falar? Olha, o que cabe à metafísica? A metafísica cabe fazer o estudo do ser. Por isso, a metafísica ela é uma ciência ontológica. Aqui, galera, cabe uma observação sobre a diferença entre entre ciência ontológica e ciência ôntica. Vamos lá. Então, quando eu me refiro ao ser, eu estou falando ontologia. Agora, quando eu falo sobre o ente, eu estou falando sobre a ciência ôntica. Tá? Só a título de curiosidade, qual que é a diferença? O ser, ele é vamos colocar assim para vocês entenderem, o princípio, tá? O início de tudo. O ente, ele é uma manifestação. É meio complicado explicar aqui. Falar sobre metafísica é algo difícil,
porque, assim, teria um semestre, poderia ficar um semestre inteiro falando metafísica e muito provavelmente a gente não chegaria num consenso. Mas, no modo geral, o ser seria o princípio de tudo, tá? O ente seria algo manifesto. Então, por exemplo, para alguns estudiosos, dentro da área metafísica, e aqui eu não estou fazendo juízo de valores nem de distinção, por exemplo, Deus não seria um ser, seria um ente, porque se trata de uma manifestação de algo supremo, tá certo? Embora fosse o supremo do supremo. Então, muitas vezes na história da metafísica, ser e ente se confundiram. Por isso que é difícil também tentar trazer de modo didático, tá, a diferença entre ser e ente, mas fica essa observação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, em questões que falam sobre a metafísica aristotélica, fala que a metafísica seria uma ciência ôntica. Então, foco aqui no que eu estou falando, que para Aristóteles, a metafísica é uma ciência ontológica. Por quê? Estuda o ser e não o ente, ok? E aí, então, para desenvolver o estudo do ser, o Aristóteles ele vai desenvolver alguns temas, tá? É a partir daí também que Aristóteles desenvolve a filosofia analítica. O que consiste a filosofia analítica? O princípio da filosofia analítica é o conhecimento do todo se dá pelo conhecimento das partes. Deixa eu... Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Suponhamos que esse círculo aqui seja um estudo que eu estou fazendo sobre a vida. Olha, o que Aristóteles vai fazer? Vai falar, se você pegar para estudar a vida no todo, se você pegar para estudar a vida no todo, o que é a vida, o sentido da vida e por aí vai, é uma tarefa muito difícil, você vai acabar se perdendo. O que é melhor você fazer? Ora, a vida, a totalidade da vida pode ser repartida. Então, a vida ela tem vários aspectos. Então, a vida tem a questão dos sentimentos, da felicidade, do objetivo, de uma meta, do final da vida pós-morte, por aí vai. Então, eu posso dividir esse conceito que eu estou estudando em diversas partes. No momento, então, que eu consigo entender uma dessas partes, eu já tenho, na visão de Aristóteles, no momento que eu consigo compreender uma dessas partes, eu já tenho um entendimento de um aspecto do que vem a ser a vida. Eu comecei a entender essa outra parte aqui, eu vou entendendo mais a vida, e por aí vai. Então, eu vou estudando as partes para conhecer o todo. Nesse caso, a gente está falando que Aristóteles ele está na metafísica preocupado em estudar o ser, o que ele vai fazer? Ele vai buscar desmembrar o ser em diversas partes para ir entendendo parte por parte para compreender o ser em sua totalidade. E uma das principais características do ser é a questão do movimento. O ser, aqui Aristóteles, ele vai adotar, opa, deixa eu... Aqui Aristóteles ele vai adotar a postura de Heráclito, tá? De falar que o ser está em constante transformação, em constante movimento. Galera, mas só que o movimento para Aristóteles não é o andar, não é levantar, não é sair, não é esse tipo de movimento físico, tá? Movimento para Aristóteles seria a passagem de ato para potência, ou de potência para ato. Putz, professor, buguei. Então vamos lá. Potência. Então lembra lá que eu peguei, que eu estou falando, que essa ideia de movimento, Aristóteles pegou de Heráclito, certo? Então, o que vem a ser potência?
Show. Então, potência é aquilo que o ser pode se tornar. Calma aí que eu já vou dar um exemplo. E ato? O que, que vem a ser ato? O ato é aquilo que o ser é aqui e agora. Então, vamos lá. Ato é aquilo que o ser é aqui e agora, nesse exato momento. Potência é aquilo que eu posso ser. Então, vamos lá. Então, se eu pegar vocês, um exemplo como assim, vocês alunos, tá? Então, vocês, no ato agora, vocês são estudantes do primeiro ano do ensino médio. Isso é vocês em ato. Potencialmente, vocês serão estudantes do segundo ano do ensino médio, poderão depois ser estudantes do terceiro ano, estudantes universitários, ou já entrar no mercado de trabalho. No caso das meninas, potencialmente poderão ser mães de família, ou não, por aí vai, no caso dos homens, pais, ou não, e por aí vai. Você veja que tem um leque muito grande daquilo que eu posso ser, daquilo que eu posso me tornar. Por exemplo, no meu caso, eu, em ato, agora sou professor da escola Objetivo. Potencialmente, tem um monte de lag que pode acontecer. Pode ser que, potencialmente, eu venha a me tornar, por exemplo, eu sou um graduado só, posteriormente eu posso me tornar um doutor, um mestre, por aí vai. Então, entendo que há várias potencialidades, tá? Então, quando a gente fala sobre potência, eu tenho várias possibilidades, entendeu? O que, que então é o movimento de ato para o que, que é o movimento? É a saída de ato para a potência. Então, o que acontece? Dependendo de Aristóteles, ele vai falar o seguinte: ora, então, quando vocês aqui, ó, vocês vão defender aqui que na questão da escola, potencialmente vocês são estudantes do segundo ano do ensino médio. Quando termina o ano e sai a lista de aprovados e reprovados, aqui, então vamos lá, a Letícia, ela pegou e foi aprovada, ela se movimentou, porque ela saiu do seu ato, que seria ser estudante de ensino do primeiro ano do ensino médio, e passou a assumir a sua potência, que era ser estudante do segundo ano do ensino médio, beleza? Quando ela atinge a sua potência, ela se torna novamente ato. Então, perceba essa questão que o movimento de ato e potência é basicamente um movimento circular, tá? Então, eu sou ato agora, me torno, atinjo a minha potencialidade. Atingir minha potencialidade, volto a ser ato. E ali aparecem diversas outras possibilidades. Beleza? Então, para vocês entenderem. Ora, pega lá um estudante de direito. Quando ele se forma, né? Então, vamos lá. Se formar, ele já atingiu uma potencialidade, que era ser advogado, ser bacharel em direito. Ora, agora isso é um ato, porque é o aqui e agora dele, a realidade atual dele, ser advogado. E aí aparece várias possibilidades. Ele pode ser ele pode ser juiz, ele pode entrar no Ministério Público, ele pode ir para a área penal, para a área tributária, para diversas áreas. Aí, então, quando ele escolhe uma área, de novo, ele se movimentou, saiu do seu ato, que era ser bacharel, e foi para uma área do direito, assumiu a sua potencialidade. Tá certo? Em relação a ato e potência, alguma dúvida? Não, sir. Essa relação de movimento vai ser importante
para a gente entender mais para frente a teoria do motor imóvel. Nenhuma dúvida mesmo? Posso dar uma sequência? Pode. Aí, posteriormente, nós temos um outro conceito caro dentro da metafísica aristotélica, que é o conceito de substância. O que vem a ser a substância? É tudo aquilo que existe. Tá? Então, o ser, ele se dá por meio de uma substância. Beleza? Então, a substância tem dentro dela a matéria. Tá? Ou seja, a matéria contém a potencialidade da forma, daquilo que ela pode se tornar. Beleza? Então, aqui eu já expliquei, acabei explicando substância e matéria. Tá? Então, é na parte material que eu tenho a potencialidade. Tá? Eu tenho o ato e a potência. Beleza? E aí, o que ele vai colocar? Dentro da substância e dentro da matéria, né? A substância ela vai ser composta pela matéria. Eu tenho aqui algo que é essencial e algo que é acidental. O que vem, então, ser a essência e acidente para Aristóteles em relação à metafísica? A essência será algo fundamental para a existência do ser. Então, se eu fosse pegar... Deixa eu também falar sobre o acidente, daí eu uso o exemplo, fica mais fácil. Ora, já o acidente não é fundamental para a existência do ser. Então, a gente tem essas principais características em relação à essência e acidente. Como assim, professor? Então, vamos lá. Se nós pegarmos a ideia de um perfume, tá? Se nós pegarmos aí, vamos colocar aqui, o perfume Malbec do Boticário. Ora, para ele ser considerado um Malbec, você tem que ter algo específico, um cheiro específico dele, que é, se eu não me engano, a Malbec é uma uva específica, é uma uva, é um tipo de uva, tá certo? Então, se eu fizer um perfume sem essa uva, tá, que dá esse cheiro característico do perfume, ele não é o perfume Malbec, ele é qualquer outra coisa menos o perfume. Agora, se eu mudar a caixa do perfume, se eu mudar a embalagem, eu não estou mudando ele em si. A embalagem é uma coisa acidental, não é uma coisa que é fundamental para a existência do mesmo. Beleza? Se nós pegarmos aqui o ser humano, o que é fundamental para a classificação do ser humano enquanto existência? É a racionalidade. É ser um animal racional. Sem a racionalidade, o ser humano se torna um animal comum. Aí, o que é acidental? Acidental é meu tamanho, a cor do meu cabelo, eu ter barba, eu usar óculos ou não. Por quê? Eu não deixo de ser menos homem porque eu uso óculos. Eu não deixo de ser menos homem porque eu sou alto. Tá? E por aí vai. Ou uma pessoa que é baixa não deixa de ser menos homem, não deixa de ser o ser humano por apenas ter um aspecto físico inferior, beleza? Entendeu? De pequena estatura, que eu estava querendo dizer aqui quando eu falei inferior. Então, o acidente ele não é fundamental para o ser. Então, aí nós caminhamos, então, para a teoria das quatro causas. Né? Então, Aristóteles,
Aristóteles ele vai partir do princípio que o conhecimento também das coisas se dá por meio das causas. Ora, como é isso? Para entender melhor essa ideia, ele desenvolve o princípio de causalidade. Então, nesse princípio ele fala, tudo que se move é necessariamente movido por outro. Então, vamos lá. De novo, qual que é a ideia de movimento para Aristóteles? Passagem de ato para potência. Tá? Então, todos os seres, tudo que existe se move. Tá? Mas eu não posso ser causa de mim mesmo. Eu não posso gerar movimento em mim mesmo. Tá? Tem que ter uma causa que acabe motivando, que acabe gerando um movimento em mim. Por exemplo, eu não decidi nascer, entendeu? Então, precisou ter meu pai e minha mãe para eu poder nascer. Ou seja, a causa da minha existência são os meus pais. Ou melhor dizendo, a causa da nossa existência são os nossos pais. E aí, então, Aristóteles, ele tenta, então, ele desenvolve essa teoria das quatro causas, que ele fala, a partir daí, eu consigo achar as causas de algo, as causas do ser. E eu consigo entender, então, o ser por meio das causas. Entendeu? Por isso que o conhecimento se dá pelas causas. Então, eu tenho a causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Causa material, do que ela é composta, qual a matéria que ela é feita. Então, vamos pegar aqui, tá? Um exemplo básico. Se eu pego o caderno, qual que é a causa material do caderno? O papel. Basicamente, é o papel. Daí, por exemplo, seria acidental ser reciclável ou não, mas a causa material é o papel. Aí vem causa eficiente, que dá impulso à coisa. Ou seja, quem gera o movimento para que a árvore se torne papel e esse papel se torne um caderno, tá? Então, a gente pode falar que a causa eficiente do papel seria o dono da gráfica que decidiu pegar... do papel não, do caderno, é o dono da gráfica que faz o compilado desses papéis aí em um objeto. Beleza? Então, é o dono da gráfica que dá início para esse caderno poder existir. Qual é a coisa formal? O que é esse objeto, o que é a coisa, o que o ser tende a se tornar? Tá? Então, aqui, ora, a causa eficiente, ela já pensa na causa formal. Então, ora, aquilo tende a ser um caderno. Pode ser um caderno de receitas, pode ser um caderno de escola e por aí vai, mas ele tende a ser um caderno. Veja que a causa eficiente se diferencia da causa formal, porque a causa eficiente ela dá início ao movimento. A causa formal é para que ela vai, o que ela vai se tornar. Tá? Qual é a forma que ela vai tomar, beleza? E aí eu tenho a causa final. A causa final, então, seria, qual é a finalidade? Ora, o caderno, nesse caso aqui, se eu pegar o meu caderno, ele serve para anotação. Né? Então, eu vou fazendo anotações nesse caderno. O caderno serve para eu estudar qual é a finalidade da causa. E, gente, eu consigo aplicar a teoria das quatro causas em tudo. Tá certo? Óbvio, quando a gente fala sobre o ser humano, a causa formal aqui depende um pouco sobre o seu paradigma em relação à causa, à sua visão em relação ao ser humano. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui, dentro da ótica cristã, se a gente fosse aplicar a teoria das quatro causas de Aristóteles. Qual que é a causa material do ser humano? Ora, o seu conjunto biológico, né? Vamos colocar assim, as células. Ponto. Qual que é a causa eficiente? Ora, a gente pode considerar que a causa eficiente suprema é Deus. Porque sem Deus, né, dentro dessa perspectiva, se não fosse Deus dar um impulso para iniciar a humanidade, por aí vai, nós não existiríamos. Beleza? Qual que é a causa formal? O que a coisa tende a ser? Ora, então a gente pode falar que Deus,
ao projetar do barro o ser humano, ele procurou dar a forma, todos os contornos para o próprio ser humano. E, basicamente, qual que é o que a coisa tinha que ser? Uma criação. Tá? O ser humano ele é uma criação de Deus. Ele tende a ser, então, uma criação. Imagem. Por exemplo, se a gente for falar, o que seria a forma do ser humano dentro da visão cristã? A gente pode falar, a causa formal seria ser a imagem e semelhança de Deus. Qual que é a finalidade? Qual que seria a causa final? Viver no paraíso, contemplar a face de Deus. Óbvio que depende da perspectiva teológica, por aí vai, mas de um modo mais prático. A gente pode falar dentro disso a gente pode aplicar a teoria das 4 causas no ser humano sobre o prisma cristão. Óbvio que aqui eu estou falando de uma maneira bem simplória, beleza? E até seria interessante se vocês fizessem um exercício de aplicar a teoria das 4 causas em algum objeto que seja do seu dia a dia. Tenta aplicar, por exemplo, no seu estojo, na porta, assim que você vai percebendo que como realmente eu posso conhecer algo, conhecer melhor aquilo que eu estou estudando pelas causas dele, tá? E aí também, mais para frente, isso não vai ser falado hoje, mas dentro da teoria de Aristóteles, né, o princípio da causalidade gera também o princípio da contingência, que é ação e reação, basicamente. E para finalizar aqui a aula de hoje, galera, nós temos aí, então, a teoria máxima, né, de Aristóteles, que é a teoria, melhor dizer, a teoria máxima da metafísica aristotélica, que é a teoria do primeiro motor imóvel. Por quê? Olha, ao estudar a questão ao formar o princípio da causalidade, Aristóteles percebeu que se a gente fosse começar a estudar, e óbvio que Aristóteles está querendo achar o princípio de tudo, beleza? Então, o que Aristóteles ele vai analisar? Ora, se eu falar que o ser humano, a causa, vamos supor, a causa do ser humano, a minha causa, por exemplo, a causa da minha existência são os meus pais, a causa da existência dos meus pais são os meus avós, a causa da existência dos meus avós são meus tataravós, e por aí vai, eu não chego a um fim. Tá? Então, é por isso que ele fala sobre a teoria do motor imóvel, que essa teoria, mais para frente, São Tomás de Aquino vai usar para poder explicar a existência de Deus. Então, por que é primeiro? Porque é o princípio, é ele que dá início. Tá? Motor, porque ele gera o movimento, tá? Ou seja, é ele que gera a possibilidade, tá? Ele dá um impulso para as coisas alcançarem as suas potencialidades, beleza? Mas só que ele não se move por causa que ele é puro ato. Nossa, professor, pode ser contraditório. Quando eu penso em motor, eu penso em movimento. E falar em móvel, como assim? Então, ele gera o impulso, tá? Das coisas, ele faz com que as coisas, que os outros seres possam atingir as suas potencialidades, mas só que ele não tem potencialidade. Esse ser que Aristóteles chama de primeiro motor imóvel, ele é puro ato, ele é puro aqui e agora, tá? Tanto que São Tomás de Aquino vai usar uma passagem bíblica para fundamentar a existência de Deus, ao falar que Deus é o primeiro motor imóvel, quando ele fala, quando lá Moisés está lá com Deus e ele pergunta, quem é você? Deus responde, eu sou o que sou, eu sempre sou. Tá? Então, assim, nesse caso, o primeiro motor imóvel aqui de Aristóteles, ele é puro ato, ele é puro aqui e agora. Ele não tem possibilidade de potência. Tá? Ele não tem potência nele. Por quê? Se ele tivesse potência, ele teria que ser movido por algum outro caso, por algum outro ser. Desculpa, deixa eu reformular. Se ele tivesse a potencialidade, ele teria que ser movido por algum outro ser. Logo, ele não seria o princípio que organizou o universo. Entendeu? Então, para Aristóteles fechar tudo isso, para fechar a metafísica dele, ele desenvolve, então, a teoria do primeiro motor imóvel. Galera, eu sei que é bastante informação e apresentado de uma forma muito rápida,
Mas vocês conseguiram entender aqui a teoria, a metafísica de Aristóteles? Tem alguma dúvida? Acho que não, senhor. Tá tranquilo até. Beleza, então. Caso, recomendo não. Falo mais uma vez para vocês fazerem a leitura da apostila, tá? Vocês podem ler da página 49 até a página 53. Aí, na próxima aula, eu falo aí sobre a página 54, que seria a ética e a política de Aristóteles, beleza? Ok. Gente, mais uma vez agradeço aí a participação aí de vocês. Desejo aí uma boa semana a todos, bons estudos e qualquer coisa eu estou sempre à disposição, tanto na Agenda Edu quanto no Moodle para vocês, beleza? Abração, galera. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Obrigada.